Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Finalmente conseguimos, né? Finalmente, Rafael, eu tenho tanto que te agradecer, porque, bom, eu sou sua fã, eu sou fã do seu conteúdo. Você não imagina como eu aprendo com você, como eu aprendo com as suas lives, com os posts que você faz. E eu pensei, nesse momento onde tanta coisa foi acelerada na vida da gente, né, Rafael? Verdade. Eu acho que as pessoas perceberam, quem ainda não tinha percebido, a importância do online para a vida da gente, para o negócio da gente, para as conexões, para o nosso trabalho. E eu falei, a gente tem que conversar sobre isso, é uma informação que a gente pode levar para mais pessoas. Então, eu quero Sem dúvidas. agradecê-lo pelo seu tempo, pela sua generosidade no compartilhar o seu conhecimento, porque eu acho que a gente vai poder ajudar muita gente aqui hoje. Verdade, Cris. Para mim é uma honra estar aqui com você, com vocês, né, que estão nos assistindo. Espero poder contribuir com essas informações e ajudar no que for, para a gente atravessar juntos, né? Não é Sim. individualmente que a gente vai conseguir, é juntos que a gente vai conseguir atravessar essa história na nossa vida. É verdade, Rafael, é verdade. Muito obrigada mais uma vez, obrigada a todos vocês que estão aqui. Gente, eu vou falar uma coisa. É uma oportunidade muito grande agora de quem trabalha, quem tem perfil, quem tem um negócio, uma marca, de vocês aprenderem muitas coisas. Eu sugiro que vocês prestem atenção, obviamente, mas pega um caderno, pega um papel, uma caneta, para vocês tomarem algumas notas importantes, porque eu tenho certeza que vocês vão sair com insights muito preciosos daqui. E obrigada por estarem aqui conosco. Rafa, eu fiz a lição de casa. Olha só. Eu compilei as dúvidas, as maiores dúvidas que as pessoas me submeteram desde que eu comuniquei que nós teríamos essa conversa. E Uhum. a mais importante de todas elas, que não é eu não diria a mais importante, mas é impressionante como é uma pergunta recorrente, e eu vejo que você responde isso muito também nas lives e nos cursos que você dá, né? A maior dúvida das pessoas é sobre crescimento orgânico. Eu acredito, embora você fale muito disso e a gente leia muito, a gente ainda é muito preocupado com os números, né? Por outro lado, é importante a gente ter uma base consistente, qualitativa de seguidores, de clientes. Então, como a gente pode construir essa base de uma maneira orgânica, de uma maneira natural e que ela se reverta e que ela traga resultados para o seu negócio ou para o perfil dessas pessoas? Sem dúvida nenhuma, a gente está falando de autoridade pessoal, né? Construção de autoridade pessoal através das redes sociais. E como você bem colocou, os números, eles não pagam as contas, né? Então, assim, likes não pagam as contas, as vendas, sim. No fim do dia, a gente tem que vender alguma coisa, a gente tem que entregar alguma coisa. Mesmo que seja vender, não significa necessariamente receber um valor, dinheiro em troca, né? Pode ser Uhum. alguma outra coisa em troca. Inclusive, o marketing pressupõe isso, né? O marketing é troca a partir de uma necessidade, um desejo. Então, se você conseguir oferecer alguma coisa e ter alguma coisa de volta, de alguma maneira você está fazendo um bom negócio, né? Desde que ambas as partes saiam satisfeitas daquilo. Então, assim, crescer a base, ter um número de followers, um número de likes, um número de assinantes, ele é um sinal social, mas ele não de fato traz para você esse resultado. Ele é um sinal, ele é um sinal importante, ele é um sinal psicológico, inclusive, né? Para que Sim. você sinta que você está crescendo, que as coisas estão dando certo, estão prosperando, né? Mas no fim do dia você precisa ter em mente o que você vai oferecer em troca para as pessoas e como que você vai receber em troca alguma coisa. Porque eu vejo muita gente só entregando, 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 mas não tem em mente, não tem um planejamento em como receber aquilo de volta e fica frustrado, né? Porque não consegue tanto crescer e também não consegue receber nada e fica naquele espiral, né? Então, assim, vamos falar de 4 pilares que eu entendo assim que são importantes para a construção de autoridade e tem em mente, gente, que isso assim, é uma coisa, vamos dizer assim, que você tem que plantar agora e regando, regando, regando para depois colher os frutos, né? Não é uma coisa que você vai ter imediatamente. A construção de autoridade leva um tempo, porque a frequência, né, e a consistência com que você entrega valor é o que vai fazendo você construir essa autoridade. Quais são esses 4 pilares? O primeiro pilar é você ter o tempo certo. Tempo certo significa você ter essa habilidade de criar conteúdo constantemente, mas nutrindo a audiência de informações que ela precisa.
né, daquilo que ela está buscando, né? Não necessariamente aquilo que você quer empurrar para as pessoas, porque você acha legal, né? Então você tem que entender em que nicho que eu estou, para qual público que eu quero falar, e dentro dessa escolha, você tem que entender o que essas pessoas já buscam, né? O que elas já estão procurando, quais são as dores delas, quais são os objetivos pessoais que elas têm. Você pode fazer isso através do Google Trends, que é um site do Google que mostra as tendências, e você pode digitar uma palavra-chave lá, e ele te mostra a incidência de busca no Google. Quantas buscas tem em cima daquilo, né? Então, de repente, sei lá, CrossFit, aí ele vai te mostrar lá, CrossFit emagrece, CrossFit é isso, CrossFit Kids, e vai te mostrando a quantidade de buscas que tem em torno dessas frases associadas. Aí você vai entender, pelo volume de buscas, aquilo que as pessoas estão mais procurando dentro do seu mercado. E aí fazer conteúdo sobre aquilo já é um primeiro caminho, né, do tempo certo, de você fazer alguma coisa que seja relevante de fato para as pessoas, né? Segundo pilar, representatividade. Como eu coloquei, você tem que escolher um nicho e determinar um público, para que você seja relevante. Não adianta você querer falar para todo mundo, porque você não vai falar para ninguém. Ninguém vai se identificar com aquilo que você está falando, né? Então é legal você escolher um nicho, ou até mesmo um subnicho. É até muito mais fácil quem está começando agora, quem quiser crescer mais rápido, né? Quem quiser criar uma autoridade mais rápido, é muito mais fácil você escolher um subnicho de um subnicho. Porque você vai ser a única pessoa naquele subnicho a falar daquele assunto. Então você já vai ser o melhor do Brasil naquele assunto. Que É muito mais interessante. rápido você crescer. Sim. Então é uma estratégia, né? Porque aí depois que você fica conhecido em cima daquele subnicho, que só você fala, é mais fácil você expandir para um outro subnicho. Depois expandir para outro subnicho dentro do nicho macro, né? Então, se a gente está falando de estilo de vida, se está falando de bem-estar, tal, bem-estar é muito amplo. Dentro de bem-estar eu posso falar de uma coisa específica, né? De repente um yoga. E aí dentro de yoga eu viro o mestre do yoga, depois do yoga eu falo de mais uma coisa dentro da categoria de bem-estar. É mais fácil depois eu trafegar para outros nichos, né? Porque eu já sou uma autoridade. É mais rápido construir isso. Ou se eu for falar sobre educação, eu vou falar sobre educação infantil na primeira idade, uma coisa assim. E não falar de educação infantil como um todo, né? Sim. Eu vou falar só sobre isso, ou de pais de primeira viagem. Só vou falar com pais de primeira viagem. Também é uma outra forma de você subnichar. Então, essa representatividade é o segundo pilar importante para a construção de autoridade, né? Você vira de fato um sinônimo de influenciador quando você consegue representar aquela comunidade. Você tem relevância dentro daquilo, né? E aí você não precisa ter milhões de seguidores naquele instante. Você precisa, na verdade, ser relevante dentro daquilo que você se propõe a influenciar. E outra coisa, gente, influenciador não é profissão. Assim, eu não colocaria assim, eu sou influenciador digital, né? Como profissão no cartão, alguma coisa assim. Influência é uma consequência. Quando você entender que a influência é uma consequência, você vai se propor a, de fato, entregar um valor. Você não vai entregar influência, você não entrega influência. Você influencia como consequência, mas o que você entrega de fato de valor, né? O que é a sua entrega em termos de conteúdo, né? Em termos de ajuda, né? Aí vamos para o terceiro pilar. O terceiro pilar é mais sobre compreender cada canal social. Eu chamo isso de especificidades, porque tem muitos elementos dentro desse pilar. Mas compreender cada canal significa, de repente, de você estar no TikTok, você está no Instagram e você está no YouTube. Não é exatamente a mesma coisa, né? Então, você tem que entender o que cada canal, como cada canal se comporta, né? Não necessariamente é exatamente o mesmo público que está do outro lado. Então, você tem que adequar o tom. E você tem que conseguir garantir que a sua mensagem seja passada de forma clara em cada um desses canais. E nessa especificidade, a estratégia ideal é que você trabalhe com uma ideia de transmídia. A ideia de transmídia é quando você pensa num conteúdo macro, pensa num conteúdo master, né? Como se fosse assim, uma live de 1 hora, por exemplo. Aí dentro de uma live de 1 hora, que é um conteúdo master, que é um conteúdo longo, você subtrai desse conteúdo vários outros conteúdos. Então você pode extrair uma pílula de 1 minuto para o feed, num trecho específico, que é super interessante, né? E você pode, de repente, fazer uma enquete nos stories de uma frase que, de repente, a gente falou aqui, você fala, vocês concordam com isso e tal? Então, veja, você está usando o melhor de cada formato, de cada canal, distribuindo aquela história, mas de forma complementar, porque a resposta das pessoas na enquete não fazem parte da live, né? Ela complementa a live. Então, a ideia do transmídia, que é diferente do cross-mídia, é quando você cria novas peças
que juntas ela forma uma história muito maior do que aquela história principal, que é a master, né? Então, quando você vai para o YouTube, não pode ser o mesmo vídeo do IGTV, né? Não faz sentido. Por que a pessoa deveria te seguir no YouTube se ela já te segue no Instagram e é a mesma E coisa, vai né? ver a mesma Então, coisa. ela não tem porquê. Então, assim, qual é a sua entrega em cada canal? Então, a sua entrega é esse lance da especificidade. Você tem que compreender cada canal para garantir que a mensagem seja passada de forma clara e obviamente, diz respeito da sua habilidade de influenciar como consequência através de cada canal, né? Aí, o último é o transformador, que é quando você consegue transformar a sua audiência em uma comunidade, que tem uma diferença, né? Muitas vezes você influencia, você por consequência influencia porque as pessoas aspiram a ser você, porque você tem um estilo de vida bacana, porque você tem um status bacana, e aí as pessoas, ou você viaja, vai para lugares incríveis e as pessoas aspiram a ser você. Então, até então, aquilo é uma audiência que você tem. Não é uma comunidade, de fato, né? A ideia de transformar a sua audiência numa comunidade é quando você consegue fazer com que a sua audiência compartilhe a sua mensagem e passe a sua mensagem adiante. Porque enquanto você só tem uma audiência, o que você vai ganhar? Você vai ganhar likes, você vai ganhar comentários, legal, visualizações. Mas ninguém vai passar adiante a sua mensagem, ninguém vai perpetuar a sua mensagem, o seu conteúdo, o seu nome e a sua marca pessoal, né? Então, a lance do transformador é quando você faz com que a audiência consiga, de fato, propagar você, virar promotor da sua marca pessoal. Então, vai compartilhando você com outros, porque aquilo é super útil, aquilo vai ajudar mais pessoas. É como você colocou, gente, marca aí e tal, porque isso vai ajudar vocês. Então, todo mundo que está compartilhando está ajudando a propagar essa imagem, né? E cada vez mais que a gente consegue fazer as pessoas propagarem o nosso nome, a gente vai tendo uma legião de fãs, uma legião de promotores, uma legião de pessoas que estão ali não só porque gostam de você, mas porque sentem que fazem parte daquela comunidade, né? E quem consegue fazer isso, pode perceber, consegue mover multidões, É né? verdade. Para Eu onde você brinco que for. eles não têm fãs, Rafa, são talifãs, são pessoas que vão ali, te seguem, te defendem, né? E compartilham e fazem esse conteúdo crescer cada vez mais. Você tem razão. Então aí sim você consegue, de alguma maneira, influenciar realmente por consequência, porque você está ajudando a transformar a vida das pessoas, inclusive, né? Porque só por aspiração, você não consegue fazer isso. As pessoas ficam frustradas, na verdade, porque elas não conseguem ser você, né? Agora, quando você entrega, de fato, alguma coisa que ajude a transformar a vida das pessoas, e conteúdo é incrível por causa disso, né? É uma coisa tão intangível, né? A gente não percebe isso quando a gente entrega o que a gente está fazendo agora, né? Quem está escutando a gente de repente fala, nossa, tive uma sacada aqui, tive uma ideia, aplica amanhã e de repente dá certo, está transformando a vida dessa pessoa, né? Vamos supor que daqui a um tempo ela vire o que a gente está almejando que ela vire aqui. Então isso vai transformar a vida dela e vai fazer com que ela queira compartilhar e continuar compartilhando tudo que a gente falar a partir de hoje, né? Então é esse ponto, né? Voltando aqui, é tempo certo, representatividade, especificidade e transformador. Esses são os 4 pilares, na minha opinião, que todo mundo deveria ter em mente, né, para a construção de autoridade. E no momento que você tem isso, fica tudo mais fácil. Então, assim, dentro das redes sociais, você vai ganhando followers, você vai ganhando seguidores. É um processo natural e não pode ter pressa nesse processo. Você tem que, em primeira instância, para quem está começando, se preocupar muito mais com o sucesso da sua audiência do que com o seu próprio sucesso. Então, assim, aquela entrega de valor mesmo, entrega de valor, porque você tem que sentir que você está sendo útil e relevante para essas pessoas, e elas vão te dando esse feedback. Na hora que você entender, fala, nossa, olha o quanto que as pessoas já estão me agradecendo pelo conteúdo que eu estou criando. Então, isso já te dá um sinal importante, né, para você dar um próximo passo, e dar um próximo passo. Então, é difícil, né? Eu vejo muita gente que está começando agora e não se preocupa com os outros, se preocupa só consigo É mesmo. Então, verdade. não, eu quero crescer, aí vai lá e compra uma ferramenta de automação de Instagram para comprar seguidores, porque quer crescer. Todo mundo, na verdade, quer parecer ser alguma coisa. Você tem que ser de verdade, né? Então, você não pode parecer ser algo que você não é, não vai funcionar, não é E você não sustentável, né? sustenta isso, né, Rafa? Né? Exatamente, não é sustentável. Então, assim, quando você tem o seu jeitinho, quando você é você mesmo, vai levar um tempo maior, natural. Mas se você não começar hoje sendo assim, você nunca vai conseguir chegar a algum lugar. É como qualquer investimento, né? Se você quer comprar uma casa própria, não adianta você ficar ali só no último dia falando, não, eu quero amanhã.
Se você quiser amanhã, você tem que entrar no financiamento, vai entrar no endividamento e não é sustentável. Você só não consegue sair daquele espiral negativo depois, né? Agora, se todos os dias você ir colocando lá, depositando um dinheirinho, né? Almejando um dia comprar uma casa, vai chegar um dia que vai ficar mais fácil, porque você já vai ter um dinheiro, você não se endivida, você não entra no espiral negativo e as coisas começam a fluir mais naturalmente. Você não tem negatividade, você não fica estressado com aquela situação, né? Então, todo mundo, sempre a pressa ela é inimiga de muita coisa, né? E ela Sim. coloca a gente com essas frustrações, essa coisa na mente. Então, voltando um pouco à história, né? Os números são importantes, desde que você esteja conquistando isso genuinamente, né? Eles são importantes porque são sinais de que você está construindo um conteúdo bacana, de que as pessoas estão gostando de você, mas isso no fim do dia não é o mais importante. Se você conseguir transformar a vida de uma pessoa, esse é o mais importante, né? Porque essa pessoa vai falar para uma outra pessoa. E se você conseguir transformar 10 pessoas vão falar para 20 pessoas, para 80 pessoas. E é assim que você constrói, de fato, a sua comunidade em torno da marca. Então, essa eu acho que é a resposta que eu poderia te dar para essa primeira pergunta. Excelente, Rafael. Muitíssimo bem respondida, por sinal. A minha próxima pergunta, e ela deriva de algumas coisas que você falou agora, ela tem a ver com essa questão do conteúdo, porque é muito subjetivo, né, Rafa? Quando a gente vê, você percebe às vezes pessoas crescendo e você fala, tá, mas eu não enxergo conteúdo aqui. Né? Vamos falar uma pessoa que só posta, por exemplo, looks do dia, ou uma marca também que só fica postando ali a foto do catálogo, né? Até que ponto isso pode ser considerado conteúdo? Obviamente vai depender muito ali de quem está do outro lado e do que essa pessoa quer ver. Mas o que eu vejo, o que eu percebo, e eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso, é que tentativa e erro é algo que funciona muito para a gente conhecer o nosso público. Eu quero que você me corrija se você achar que eu estou tendo uma impressão, às vezes, errada, viu, Rafa? Mas eu percebo, às vezes, às vezes eu crio um post e falo, nossa, isso aqui vai ser tão legal, as pessoas vão adorar, porque vai ajudar nisso, vai ajudar naquilo, e às vezes não dá em nada. E às vezes eu faço um post onde eu nem estou criando expectativa nenhuma, uma frase, duas frasezinhas ali, eu acredito que às vezes nem tem tanta entrega assim, e você vê que o post, uau! E eu percebo que muito disso, é óbvio que é importante a gente estar preocupado com o que você está escrevendo, com o que você está postando, mas a gente só descobre mesmo o que a nossa audiência quer, né? O que o nosso leitor, o nosso seguidor, seja marca ou seja pessoa física, quer, quando a gente vai tentando e experimentando essas coisas novas. É isso, Rafa? Ou tem mesmo uma fórmula, falar, não, tantos por cento tem que ser disso, tanto por cento tem que ser disso? Qual é a sua visão? Qual é a sua experiência? O que os números, porque você é uma pessoa que trabalha muito com número e estatística, o que de fato eles te mostram? Tem a teoria e tem a prática, né? Nada como a prática para você Sim. entender a realidade, né? Obviamente que no marketing, em ambiente digital, tudo é teste, porque é muito dinâmico. A gente está falando de algoritmos das redes sociais que muitas vezes não entregam o nosso conteúdo, a gente não sabe por quê. Então, essa sua percepção do tipo, puta, eu fiz um conteúdo que eu achei que seria muito legal e não engajou. E fiz uma frase e engajou bastante, né? Isso tudo tem muito a ver, às vezes, com o algoritmo e menos a ver com o que a audiência quer. Esse é um ponto que é interessante se refletir. Por exemplo, tem algumas coisas que o algoritmo ele penaliza o conteúdo e, portanto, o conteúdo vai alcançar menos pessoas. Se você colocar muito texto em cima da imagem, mais do que 20% de texto em cima de imagens, já sofre uma certa penalidade natural do algoritmo. Só que o algoritmo do Instagram e do Facebook, ele é baseado em aprendizado de máquina. Então, ele vai entendendo e vai aprendendo com o comportamento das pessoas, ele vai fazendo pequenos testes, vamos dizer assim, né? Quando você faz o post, ele vai aprendendo com esses testes e vai liberando ou não vai liberando o seu post para alcançar mais pessoas. Mas, naturalmente, por princípio básico, muito texto em cima da imagem prejudica a experiência no feed das pessoas e, portanto, o algoritmo penaliza a entrega. Então, vamos supor que você tenha feito um conteúdo incrível, mas ele tem muito conteúdo, muito texto, ele vai ser penalizado. E por isso que, às vezes, uma frase que não tem 20% de texto, né, só uma frase ali, possa ser entregue para mais pessoas e aí você tem uma percepção, de repente, que aquilo foi melhor. Então, tem que saber filtrar um pouco
alguns elementos, vamos dizer assim, do algoritmo, né? Ele sempre faz assim, tanto o LinkedIn quanto o Instagram, Facebook, eles sempre passam por duas camadas, né? Uma primeira camada de validação, ele faz um primeiro teste para uma amostra de pessoas, e dependendo da reação da amostra de pessoas, ele libera para um segundo nível e ele começa a alcançar mais pessoas, né? Invariavelmente, os sistemas, eles trabalham nessa forma, né? Então, assim, é muito importante entender algumas especificidades dessas questões. Mas, em geral, depois que o machine learning, né, que é a aprendizagem de máquina, vai entendendo o comportamento seu e dos seus usuários, ele vai entendendo que, de repente, conteúdos com muito texto em cima da imagem são bons, porque as pessoas reagem bem e tudo bem, que é o meu caso, inclusive. Né? Então, o meu caso, em especial, muitos dos meus posts têm muito texto em cima da imagem, porque são gráficos, números, não é uma foto, né? E no começo foi assim, no começo teve uma certa penalidade, mas aí entra a consistência, que é uma das dicas que eu dou aqui. Consistência e regularidade, para que você treine a máquina do algoritmo, entendeu? Você vai treinando, porque assim, o conteúdo é relevante, concorda, Cris? Você me segue lá. Então eu fiz um post, por mais que tenha texto em cima, você olhou aquilo, você viu aquela pesquisa e falou, uau, comentou, ou compartilhou com alguém, ou tagueou alguém. Isso foi, salvou. Isso foi dando para a máquina, falando, ué, tem muito conteúdo, mas as pessoas estão interagindo bastante. Pelo menos para a amostra que ele mostrou no começo, interagiu bastante. Então ele foi aprendendo e foi liberando. E por isso que essa consistência, depois de um tempo, tipo 3 meses depois, eu faço um post que tem muito texto e ele entrega para mais de 20 mil pessoas. Eu tenho 44 mil followers, ele entrega para mais de 20 mil pessoas. Então, assim, é um bom alcance orgânico para quem vai um pouco, tipo, metade, né, dos seus seguidores estão vendo organicamente aquilo, né? Não necessariamente dos seguidores, porque aquilo pode se propagar para mais gente, né? Alguém marca, né? Alguém no comentário, compartilha e tal. Mas, enfim, ele é um alcance interessante isso para um post só. Então, não estou falando de impressões, tá? Estou falando de alcance único mesmo, de pessoas, né? Então, é importante você ir treinando a máquina. Agora, vamos tirar isso de mente, né? Vamos tirar isso partindo do princípio que você entendeu isso, é você que está escutando, né? Aí vamos falar de conteúdo mesmo. Existe uma lei de Pareto que pode servir para você pensar em como trafegar de forma macro entre conteúdo daquilo que você sabe e conteúdo daquilo que você vende. Né? Porque se você de fato vende alguma coisa, você vai querer mostrar isso, né, no feed. Sim. Você vai querer colocar o produto, você vai querer colocar a oferta. Né? Qual que é essa ideia da lei de Pareto? Que é aquela história do 80-20, né? Que serve para muita coisa na vida. Né? É verdade. 80% do tempo, fale daquilo que você sabe. Entregue valor. Se você vende alguma coisa, você é especialista nisso que você vende. E, portanto, falar daquilo é melhor do que mostrar o que você vende. Né? Fale daquilo que você conhece. Se você é especialista, você provavelmente vai conseguir resolver muito ponto de dor, você vai convencer muita gente sobre o seu conhecimento. Exponha o seu conhecimento. Né? Isso vai ajudar muito a você a construir autoridade, que é aquela história da representatividade, né? Que eu falei do pilar lá. Então você representa porque você é um real sinônimo de influenciador naquela categoria, porque você conhece bastante sobre aquele assunto. Tá? Aí, esses 80% que você tem que manter ali no feed, vamos falar de Instagram mais particularmente, né? Mantém no feed. Os 20%, que seriam os 20% mais de venda, porque no fim do dia tem que vender, obviamente, você pode reservar os 20% para fazer através do gerenciador de anúncios do Facebook, que é o mesmo gerenciador de anúncios do Instagram, né, para quem não sabe, para que você mostre esse post seu da oferta do produto somente para o seu público-alvo e não fique no feed. Por quê? Porque essa é uma sugestão interessante. Porque, naturalmente, o comportamento das pessoas é entrar na bio, né? Eu entro na sua bio e olho seu feed de conteúdo. Estou entrando pela primeira vez. Vi seu feed ali. Se tiver muita propaganda, eu não tenho uma razão para te seguir. Não é uma razão, né, o gatilho, né, mental, sistema 1 do cérebro, rápido e pronto. Eu olho aqui e falo, não, só tem propaganda aqui, não tem por que seguir. Agora, se tem um monte de conteúdo bacana, na hora, putz, eu preciso seguir essa pessoa que eu quero continuar recebendo esse E essa conteúdo. decisão é tomada em segundos, né, Rafael? É o tal do sistema 1, sistema 2 do cérebro, né? O sistema límbico e o córtex. O límbico, ele é usado 95% do tempo, né? Para tudo na nossa vida. Porque ele é rápido, ele toma decisões simples, por associação. Por isso que é aquela história do 9,99, né? Associação, você não pensa, você fala, nossa, que barato isso, né? Ou por cores, né? Tudo associativo. E 5% do tempo a gente usa o sistema 2
que é um sistema mais demorado, que processa mais para tomar decisões mais complexas, né? Então, a gente está usando o tempo todo o límbico. Então, é isso, gente. Tem que ser aquela coisa do feed. Não estou falando de feed harmônico, estou falando assim, olha, tá ali o conteúdo, a pessoa está vendo claramente que você entrega conteúdo e não entrega propaganda. Então, reserve os 20% de texto para fazer através do gerenciador de anúncios, porque não fica no seu feed. Aparece somente no feed do seu público-alvo, não aparece no seu. Óbvio que você pode colocar o seu produto, né, dentro do seu feed normal. Porém, tente ser criativo nessa história, né? Coloque seu conteúdo como parte de um conteúdo interessante, né? Então, vamos supor que eu seja um produto de alimento, dá para fazer receitas e colocar ele no meio do contexto. Se eu sou um prestador de serviço, né? Eu posso falar bastante sobre os assuntos e, naturalmente, já vou estar me vendendo. Então, seja criativo nessa história. Eu trabalhei por muito tempo, né? Também sou fundador de uma agência, além da MLabs, né? Que é a plataforma de gestão de redes sociais. Na agência, durante 2 décadas, eu trabalhei com muitas empresas de varejo, assim, produto mesmo, né? Sabe o bisnaguito da Puma? Sim. Então, assim, a gente fazia o seguinte, eu vou falar de bisnaguito no feed, eu não posso simplesmente falar, compre bisnaguito, olha aqui a embalagem de bisnaguito e tudo mais. O que a gente faz? A gente se conecta com as pessoas. Então, a gente faz um diagnóstico, a gente entende quem é o buyer persona do bisnaguito. Buyer persona é aquela pessoa que compra e tem o consumidor, né? Que é quem consome. Às vezes a mãe compra, mas A quem mãe consome é o compra filho. o Né? filho. É. Então a gente vai estudando os comportamentos, entendendo a conexão que aquele produto tem na vida dessas pessoas, para entender os elementos de conexão. Então a gente fez um post, por exemplo, se você pega a bisnaga, você molha no leite com chocolatado e come assim, ou você come puro e tal. Então tem essa discussão, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. É tipo ketchup na pizza, pro paulista versus carioca, né? Colocar ketchup na pizza ou não. São elementos de conexão. E na hora que a gente faz um post como esse, eu estou falando da bisnaga, eu desperto a memória, eu faço a pessoa lembrar do meu produto, mas eu gerei uma discussão e conexão com a tribo ali, né? Com a galera que... E aquela discussão no comentário gera um engajamento altíssimo. E as pessoas vão ficar discutindo o dia inteiro, se molha ou não molha, e o meu produto está no meio. Então, assim, formas criativas de você colocar o seu produto no contexto, né? Então, você tem que pensar sobre isso. Então, dá para fazer, desde que você tenha a criatividade, naturalmente a gente, enquanto brasileiro, né, a gente é criativo pra caramba, né, e essa é a nossa principal moeda. Então, gente, utilizem isso no seu dia a dia. Então, Cris, respondendo objetivamente, se tem um número, é o número do 80-20, tá? Não é exatamente um número de posts aqui, tá? É um número do 80-20 para você tomar um pouco desse cuidado e você pensar em toda essa estrutura de entrega com base em criatividade quando você quiser fazer isso no seu feed. É tão interessante você estar falando disso, Rafael, porque essa semana eu vi um post de uma marca X e ela colocou no feed dela uma tigela, um pote com doce de leite e ela falou assim, vocês nem estão preparados para essa discussão, doce de leite é muito melhor do que Nutella. Aí, Nossa. Rafa, eu fui olhar, por curiosidade, eu entrei nos outros posts, eu não vi outro nenhum. Então, é isso que eu estava te falando. Às vezes você acha que você cria uma coisa incrível e as pessoas não estão nem aí. Foi o post com mais interação, um conversando com o outro. Você tá maluca, é porque você nunca comeu de Minas, que se você comeu doce de leite de Minas, você nunca mais vai querer Nutella na vida. E olha, Rafa, já estava assim, para muitos milhares de comentários por causa de um post bem-humorado, que é uma coisa que você fala, né? De você ter uma certa leveza, um pouco de humor naquilo que você também compartilha. E eu acho que esse momento também é um momento que, na dose certa, na boa medida, as pessoas também engajam mais e precisam dessa leveza nessa hora. Eu não quero te interromper, mas eu me lembrei de uma coisa que você me falou numa live que depois eu quero falar com você. Fale, por favor. Não, é só porque eu lembrei da sua pergunta original, uma questão que talvez eu não tenha respondido claramente, né? Você falou assim, puxa, eu acho que era um conteúdo bom e de repente me engajou, e aí eu fiz uma coisa diferente e engajou mais. Será que eu devo continuar fazendo só daquele que engajou mais, né? Então, quando eu falo da consistência, se você acredita que aquele conteúdo foi bom e ele de fato tá resolvendo um ponto de dor ou ajudando as pessoas, continue fazendo aquilo, não desista daquilo, né? Tem que ter a consistência para justamente ir treinando a máquina lá, como eu falei, tá? E você tem que criar editorias. Então, assim, é importante ter editorias. É igual um programa é igual um canal de televisão, você tem uma programação.
segunda-feira eu vou falar sobre isso, terça-feira eu vou falar sobre aquilo, quarta-feira, e aí toda segunda-feira é sobre isso, ou toda terça-feira é sobre aquilo. Isso facilita o treinamento da máquina e também cria expectativa nas pessoas. Então, naturalmente, ao longo do tempo, os resultados vão melhorando. Então, não pode só olhar a curto prazo, tipo, postei, não deu certo, nunca mais vou fazer aquilo, né? Porque às vezes você está desistindo de uma coisa que é importante, e para algumas pessoas foi importante, né? De novo, gente, é efeito exponencial, é efeito de rede. Hoje você tem duas pessoas, está ganhando duas pessoas, amanhã você começa a ganhar quatro pessoas, depois de amanhã você começa a ganhar oito pessoas, depois de amanhã você começa a ganhar 32 pessoas, porque é efeito de rede. É natural que no começo tenha poucas pessoas e é uma curva quase que inércia, né? Ele vai devagar, vai começando a acelerar, acelerar, e depois quando você chega num certo número, acelera muito mais rápido. E por quê? Porque você tem mais pessoas falando de você, então cada um de nós tem 800 mil amigos, né? Cada compartilhamento que você faz, você atinge uma massa muito maior, né? Então não desista de cara de uma ideia. Ô, Rafa, de uma maneira geral, né? Obviamente, cada perfil, cada marca tem a sua particularidade. Mas de uma maneira geral, se a gente pudesse assim, condensar em dicas de postagem, quantas vezes por dia, por exemplo, eu ou uma marca precisamos postar em média? Qual é a frequência dos stories? A cada 3 horas colocar um. IGTV, pelo menos um por semana. Mais uma vez, cada caso é um caso, mas se a gente puder falar de uma maneira generalizada para a gente começar a criar uma presença, ou pelo menos manter, né, essa constância, o que você sugere? Essa é uma pergunta muito frequente, né? Quantos posts eu tenho que fazer, né? Primeiro passo, antes de eu falar assim um número, né, é entender a lógica por trás da frequência. Porque frequência de impacto é diferente da frequência de postagens. Eu vou explicar. Tá. Imagine só, né? Para você fazer uma pessoa lembrar de você e aumentar a intenção dela de compra daquilo que você vende, né, você precisa criar awareness de marca, mesmo que a sua marca seja uma marca pessoal. Awareness é gerar consciência, né, de que você existe e você tem que ter uma presença constante na vida dessa pessoa, então você tem que ter a frequência impactando essa pessoa para ir criando um posicionamento na mente dessa pessoa do que é você, do que você fala, ou posicionamento em termos de produto, se é uma marca, né, se é um produto de custo-benefício, se é um produto de alto valor agregado. Isso vem com a frequência de impactos, porque vai construindo esse posicionamento na mente do consumidor. Essa frequência faz com que ela lembre de você em determinado momento da decisão. Então, se daqui a 2 semanas eu precisar comprar aquilo, eu vou lembrar mais de você do que do outro, porque você teve uma maior frequência dentro de um ciclo de tempo. Só que tem que ser para a mesma pessoa. Então, não adianta eu fazer um monte de posts e no fim do mês eu alcancei lá 1 milhão de pessoas, uma vez só. Uma vez só, 1 milhão de pessoas, não faz 1 milhão de pessoas lembrar de você no fim do mês, Verdade. na hora que ela precisar comprar alguma coisa. Existe uma frequência certa, segundo o Facebook IQ, que é um centro de pesquisas do Facebook, eles concluíram que sim, que tem uma frequência adequada para elevar a intenção de compra, para elevar a lembrança de marca. Essa frequência é 2 por semana, 8 no mês ou 10 no mês, caso o mês tenha 5 semanas, tá? Isso não é número de posts, lembrando, isso é a frequência com que você impacta a mesma pessoa. Então, impactar a mesma pessoa 2 vezes na semana provavelmente é uma tem que média fazer muito suficiente. mais posts para impactar, né? Se você só trabalhar no orgânico, se você não impulsionar o post, não promover, não usar mídia paga, fica mais difícil esse jogo de impactar a mesma pessoa, porque você não vai ter esse controle. E aí você tem que elevar muito o número de posts, aí sim, número de posts, para aumentar a probabilidade de você alcançar a mesma pessoa ao longo da semana, porque você não tem esse controle. Agora, quando você vai para o gerenciador de anúncios do Facebook, que é o mesmo do Instagram, e aí você não vai usar aquele botão impulsionar do aplicativo, porque lá você não vai ter condições de ver isso, pelo gerenciador de anúncios, você tem condições de ver a frequência com que você está impactando a mesma pessoa. E você pode, inclusive, determinar a frequência com que você quer impactar a mesma pessoa por lá. E aí você faz a frequência mínima necessária, ou a frequência média necessária, para que a lembrança de marca aconteça na hora que ela precisa tomar aquela decisão. Então, supondo que eu use, né, o gerenciador de anúncios, então fica mais fácil eu projetar. Eu posso fazer, inclusive, 2 posts por semana, se eu quiser, no momento que eu uso o gerenciador de anúncios, porque daí eu vou garantir que cada um dos meus 2 posts vai alcançar 100%
do meu público-alvo. E vai ter a frequência 2 e no mês vai ter a frequência 8, portanto, né, com posts diferentes, o que vai criando mensagens diferentes e vai ajudando a posicionar a minha marca na mente desse consumidor. Agora, será que eu tenho dinheiro para alcançar 100% desse público-alvo? Então, se eu usar o gerenciador de anúncios para alcançar 100%, qual é o tamanho desse 100%? Se esse 100% for 30 milhões de pessoas, provavelmente você não vai ter dinheiro para alcançar 100% a cada post. 30 milhões, 30 milhões, 30 milhões, 30 milhões. Então, você vai ter que diminuir o tamanho desse seu público-alvo, filtrando esse público, subsegmentando, fazendo ali um filtro mesmo, né, para chegar, de repente, a 30 mil pessoas, e não a 30 milhões de pessoas. 30 mil pessoas, são 30 mil pessoas altamente qualitativas que vão ver o seu post 1, as mesmas 30 mil post 2, as mesmas 30 mil post 3. Isso vai fazer com que no fim daquele ciclo, daquele mês, elas lembrem de você e eleve a intenção de compra em até 90%, segundo a Uau! pesquisa. Então, por quê? Porque ela está com você todas as semanas, 2 vezes por semana. Chega no fim do mês, se ela precisar daquilo que você vende, vai ser muito mais fácil você vender, porque ela vai lembrar só de você. Né? Agora, também tem a questão dos desejos. Né? Você pode despertar um desejo. Não precisa ser necessariamente uma necessidade. Né? Pode despertar um desejo e você vai ali com a frequência e a pessoa fala, nossa, eu quero isso, eu quero isso. No fim do mês, na frequência ali 8 ou 10, fala assim, tá bom, eu compro. Né? Porque você vai estar ali estimulando aquele desejo, e conforme você estimula, e a gente sabe, se coloca no lugar do consumidor. Às vezes você vê uma vez só alguma coisa, você fala, nossa, que legal, acho que eu até gostaria desse produto. Aí você fala, mas não sei, acho que não precisa investir nisso agora. Aí você continua lá navegando e tal, aí amanhã aparece alguma coisa de novo, talvez uma outra história daquele mesmo produto. Aí você olha de novo, para olhar, aí você entra no site e tal, não decide, né? Então veja, essa frequência, ela ajuda muito. Chega uma hora que você fica convencido, você fala, não, eu quero, tá bom, eu quero. Tem razão. Você mesmo se convence, né? Principalmente para os produtos de desejo. Né? Os produtos de necessidade não tem como. Você precisa daquilo, a decisão é mais rápida, é mais curta. Né? Aí tudo depende do ticket médio também, se o ticket médio é alto, se é baixo, se é por impulso ou não, vai variando. Esse ciclo de 10, 8 ou 10, o que eu falei que é no mês, Sim. na prática mesmo, ele tem a ver com o ciclo de decisão de compra. Então, se o ciclo de decisão de compra do seu produto ele é semanal, vamos supor, né, eu falei de bisnaga lá, e a bisnaga, geralmente, o ciclo de compra é semanal. É igual o pão industrializado, sim, né? Você não compra uma vez por mês. Se você tem uma família, aquilo é consumido na semana. Então, você vai comprar todas as semanas. E esse tipo de produto que tem ciclos mais curtos, você tem que fazer aquela frequência 8 ou 10 na semana, e não no mês. Porque a pessoa naquela semana vai fazer compra de novo. Então, ela tem que lembrar de você e não lembrar do outro, né? Então, você tem que fazer essa frequência para estimular, de fato, a compra. Aí, se o seu ciclo de venda é a cada 3 meses, você pode estender essa frequência, então não precisa fazer no mês, pode fazer isso no trimestre. E assim vai. Então, essa é a mesma lógica, né? Então, se eu sou se eu vendo um imóvel de alto valor, eu não preciso fazer frequência 10 na semana. Eu posso estender essa frequência. E, gente, a frequência, a gente está falando de posts aqui, né? Mas a frequência, ela pode ser composta com outros formatos. Uma mensagem no WhatsApp é uma frequência, um e-mail é uma outra frequência, um post é uma frequência, uma reunião presencial é uma outra frequência. Então, desde que você faça a frequência certa, você vai ter a capacidade de elevar o nível de intenção de compra. Então, quando você faz essa pergunta, quantos posts fazer, tem que entender essa lógica primeiro, porque você pode fazer 10 posts no dia ou pode fazer 2 posts na semana. Vai depender muito se você tem as condições de impulsionar esses 2 posts para 100%. Se você não tem condições nenhuma, eu sugiro ainda assim que você faça o gerenciador de anúncios, porém reduzindo o tamanho do seu público-alvo para que você alcance, do que ir só no orgânico, porque só no orgânico você vai ficar, vamos dizer assim, frustrada de desenvolver muito conteúdo, porque você vai ter que criar muito conteúdo para aumentar a probabilidade de fazer essa frequência nas pessoas, e fazer muito conteúdo de valor não é fácil, né? Porque fazer muito conteúdo assim aleatório, faço uma foto aqui, uma outra foto lá, tudo bem, mas agora, se você quiser de fato entregar alguma coisa que vai mudar a vida das pessoas, tipo, 3 vezes por dia, é insano, é insano. É verdade, muito difícil você conseguir fazer. Então tem que pensar nesse jogo, tem que fazer um equilíbrio para que você consiga entregar sempre algo de valor, com consistência, e que alcance a maior parte das pessoas. Agora, não tem dinheiro nenhum, não quero investir dinheiro nenhum, e também não quero fazer 3 posts por dia.
tá tudo bem. Tudo vai ter um tempo. Então, assim, se você quer acelerar o processo, você tem que fazer esse jogo. Se você não quer acelerar o processo, vai no seu tempo, vai construindo um por dia que seja, vai ganhar também, vai acontecer naturalmente isso, mas vai levar um Vai tempo levar maior. mais tempo. Vai levar um tempo maior. Ô, Rafa, você até me respondeu já uma pergunta que me submeteram, né? Você falou dos posts patrocinados, que foi uma pergunta também recorrente. Então, o que eu posso concluir aqui de tudo que você falou é que sim, vale a pena. E nesse momento os preços também caíram, né, Rafa? Então, eu acho que é uma chance até maior de todos nós, pessoas físicas ou jurídicas, investirmos nisso, né? Agora, em Sim. relação a post patrocinado, a outra pergunta foi, e isso eu já tinha visto numa live sua, e você também uma vez me respondeu isso. A gente tem aquela opção no Insta de poder patrocinar o post ali. E você fala muito da gente ir para o gerenciador do Face. De uma maneira prática, como é que a marca que está... Eu vi muitas marcas aqui de moda e de pessoas que também trabalham com seus perfis. Como que vamos supor, Cris, vou patrocinar um post meu, impulsionar esse post usando esse gerenciador do Face. Eu cadastro a minha conta lá, então, e eu faço tudo isso através da minha página do Facebook? Você precisa ter uma página no Facebook para criar uma conta de anúncios dentro do Facebook, né? Aí você vai lá no menuzinho, lá, que é onde tem as configurações e tudo, tem um menu chamado anúncios, né? Conta de anúncios. Aí você vai conseguir fazer isso muito simples, né? Dentro do Facebook. Provavelmente vai associar um cartão de crédito ou boleto. E aí você consegue usar esse sistema que é o gerenciador de anúncios. Eu recomendo usar o sistema porque você tem acesso a muito mais funcionalidades, segmentações, dá para você controlar melhor a frequência, né? Não é algo muito básico, isso eu Sim. concordo, não é algo muito básico, mas é necessário. E tem um site do próprio Facebook que chama Blueprint. Deixa eu até ver aqui qual que é o site exatamente, Tá, porque esse você anotar aqui Blueprint, também. você tem cursos gratuitos lá dentro, e tem um curso Olha, gratuito só de ads, né, para que você consiga fazer. que É interessante, Rafa. facebook.com/business/learn. E aí é em português, apesar da URL estar em inglês, tá? Tá. Então é isso, gente. Depois você escreve aí. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ô, Rafa, e por acaso, para quem não tem ou não consegue hoje utilizar esse recurso do Face e ele quiser começar a experienciar ou testar isso agora, fazer no Insta esse impulsionamento é melhor do que não fazer, ou é melhor mesmo dedicar esse tempo para você aprender e já fazer direto lá no Face? Eu acho melhor dedicar o tempo. Porque Tá. eu vejo muita frustração de quem a gente que aperta o botão impulsionar e não vê resultado E não vê nenhum, né? resultado, né? E aí acaba gastando dinheiro e não consegue ver resultado, porque você não tem esse controle da frequência. Você acaba definindo uma segmentação, e essa segmentação vai te dar lá que você tem um alcance potencial de 2, 3 mil pessoas, e você nunca vai alcançar exatamente as mesmas 2, 3 mil pessoas a cada post que você impulsiona pelo Sim. botãozinho, né? Então você não faz a frequência. Então é muito importante usar o gerenciador para que você já tenha um resultado mais satisfatório a curto prazo. Eu passei aí o URL, né? Eu vi, Rafa, muito facebook.com/business/learn. obrigada. E eu depois quero fazer também, aliás, eu farei uma compilação dos principais pontos que você está abordando, ensinando aqui para gente, para colocar para quem não está aqui agora ou para quem está seguindo e está atento com as informações. Rafa, Mas, gente, eu mesmo quero... com R$ 10, Cris? Só para dar um recado Por assim, favor, não é fale. nada para quem, não é nada exclusivamente para quem tem dinheiro, assim. R$ 10, em média, você alcança 1.000 pessoas uma vez, ou 100 pessoas 10 vezes, que é basicamente os mesmos R$ 1.000, né? Sempre prefira a frequência em detrimento do alcance, né? Então, diminua lá para alcançar mais vezes a mesma pessoa. Então, imagina só, alcançar 100 pessoas. Se você é um negócio local, tem uma loja e tal, você pode geolocalizar essa mídia para alcançar pessoas no entorno da sua loja. Então, alcançar 1.000 pessoas com R$ 10 no post 1, as mesmas 1.000 pessoas com R$ 10 no post 2, no fim do mês você vai fazer 10 posts, R$ 100, entendeu? E vai alcançar Verdade. 1.000 pessoas altamente qualificadas em torno do seu negócio. Então não é questão de ter ou não dinheiro, e sim de saber ali fazer
o uso da ferramenta, né? Ó, a Kátia está aqui perguntando, é isso que as blogueiras usam? Rafa, você obviamente é a melhor pessoa para responder, mas eu acho que a maior parte sim, né? Eu tenho recomendado, inclusive, para algumas, né, que me perguntam, colocar isso dentro do seu pacote de serviços, vamos dizer assim, né? Então, quando elas vão negociar alguma coisa com algum patrocinador, algum parceiro, já negocia o seu preço, incluindo o valor no qual você vai usar para impulsionar Impulsionar o esses posts. conteúdo. Uhum. Porque assim, você tem uma audiência, sei lá, tem lá 1 milhão de pessoas que me seguem. Só que o seu alcance orgânico não vai chegar a 1 milhão de pessoas, né? E o patrocinador, ele quer que você fale com 1 milhão de pessoas. Então, para você garantir que você vai falar com 1 milhão de pessoas, tem que usar o gerenciador de anúncios. Isso vai fazer com que você entregue muito mais resultados, inclusive, né, para o patrocinador, e ele vai ficar mais satisfeito com a história toda. Ou você pode marcar ele, né, como um negócio ali parceiro, e ele vai poder impulsionar pelo lado dele mesmo para sua audiência. Também é possível fazer isso. Aí você não fica com esse problema, entre aspas, né, de você fazer essa operação, essa gestão, mas você tem que dar o acesso marcando ele, né, como um parceiro de negócios dentro do sistema. Ô, Rafa, tem umas perguntas aqui. Ó, a Doris está perguntando da sua opinião das lives. Doris, eu sugiro que você vá no perfil do Rafa e veja o último post que ele fez, que é um gráfico muito importante e muito cheio de insights a respeito das lives, né, Rafa? Aliás, quem não o segue aqui, assim que terminar essa live, já vai lá e dá um seguir, @R Kiso com K e S, e o perfil dele do @socialmlabs, depois eu vou escrever aqui também. Vocês não têm ideia do conteúdo precioso para o negócio de vocês, para sua marca pessoal, para você impulsionar também o seu, não digo post, mas o seu perfil, porque são insights muito preciosos e muito profissionais, Rafa. Eu acho que você ajuda, assim, nossa, tanta gente, e aproveitem para depois também indicá-lo para quem vocês acham que essas informações vão ser fundamentais para o negócio. Rafa, a gente Muito tem pouco obrigado. tempo aqui, não, mas é verdade, você é muito relevante, as suas informações, Rafa, o seu conhecimento, ele é tão precioso e ele ajuda tanta gente. Então, eu acho que é um serviço de utilidade pública, não é nem... Fico feliz por isso. É verdade. Tem muitas perguntas também, Rafa, a respeito de podcast, se ele entra nesse mix de conteúdo. Vamos falar disso agora. Depois a gente tem uma pessoa aqui que está na China, perguntando como é que ele faz para vender atividades físicas periódicas. E eu queria que você depois terminasse dando umas dicas rápidas e objetivas, Rafa, do que a gente pode fazer. Por exemplo, esses dias eu li que se a gente coloca mais fotos ali no carrossel, as chances da gente aparecer mais vezes no feed de outras pessoas aumenta. Então, dicas assim que são objetivas, né? E que podem Uhum. ajudar num primeiro momento quem está querendo crescer ou tornar o seu perfil mais interessante no Insta, Tá basicamente. bom. Deixa eu falar de podcast e das lives, né? Sim. As lives, sem dúvida nenhuma, né, se tornou um fenômeno aí durante a pandemia, mas o que eu venho estudando e vendo, inclusive em outros países, principalmente na China, e aí eu vou emendar com a segunda questão, as lives na China são um fenômeno para vendas. Então, assim, a gente vai evoluir ainda esse sistema de lives no Brasil para sair das lives de mero conteúdo e entretenimento para lives de e-commerce. Então a gente tem, hoje está meio saturado, porque a maioria das lives não tem conteúdo nenhum, né? Não tem roteiro e tal, e acaba sendo uma coisa vazia. No entanto, elas sim são fundamentais para o futuro da experiência de comércio eletrônico. E na China está se provando isso, e isso vai ser exportado para o mundo inteiro muito em breve, inclusive aqui no Brasil. Eu tive uma reunião essa semana com uma pessoa que trabalhou por muitos anos na Alibaba, que é o maior e-commerce do mundo, Olha, inclusive. sim. Ele explicou para mim como é que funciona a plataforma do Taobao, como é que as lives de e-commerce são um fenômeno, e eles são um fenômeno, inclusive, por conta das influenciadoras digitais. Não é a própria marca do e-commerce fazendo uma live, e sim as influenciadoras fazendo lives
com produtos, né? E eu sei que isso já acontece de alguma forma, desestruturada no Brasil, mas esse sistema que vai chegar e provavelmente o Instagram vai aplicar isso futuramente, o Facebook também já está aplicando isso aos poucos, é você ter na interface da própria live os produtos para que você possa clicar e comprar. Então, vamos supor que eu escolha 15 produtos para que aquela influenciadora fale ao vivo. E a influenciadora vai ganhar uma comissão de 20% sobre tudo que for vendido. E na própria live, em vez do comentário aqui embaixo, você vai poder arrastar para cima para poder ver os produtos que ela está Uau! falando. Tipo, sei lá, eu Ah, tô aqui falando do Kindle e quantos sim, você vai Kindles eu poder consegui clicar no vender. Kindle aqui. E o Kindle vai aparecer na própria live como um produto na listagem de produtos. E você, enquanto host da live, você pode disponibilizar um cupom de desconto na hora. Então aparece na telinha, igual aparece os Uau! coraçõezinhos aqui, aparece Aham. um cupomzinho ali para a pessoa clicar na hora e comprar. E a influenciadora vai ganhando comissão. Tem uma chinesa que já vendeu mais de 3 bilhões de reais através de lives pelo Taobao. E ela, assim, imagina se ela não está, né, bem de vida. Nossa! E ela é um fenômeno. Na China isso é um fenômeno. Tem um pescador na China que ele vai pescar, ele começa a fazer a live e a filha dele já coloca os peixes à venda na live, como catálogo de produto. Então você Uau! já consegue ver o peixe salmão. Então você já pode clicar no salmão e comprar, porque você está vendo o pescador pescar o salmão ao vivo, né? Meu Então olha só o Deus, fenômeno que vai Rafael! ser isso, né? É Olha o verdade. fenômeno que isso vai se tornar. Então é muito interessante, né? Tem mais de 40 fazendeiros já fazendo lives assim que são fenômenos na China, vendendo através disso. Então assim, imagina um microprodutor local podendo vender mais sem ter um e-commerce de fato, né? Então só para falar um pouco de lives, para a gente às vezes parar de pensar só no modelo que a gente conhece de lives e Sim. começar a entender o que pode acontecer com as lives daqui para frente, né? A evolução das lives daqui para frente. E isso vai ajudar, inclusive, o nosso amigo lá, profissional de educação física, né? Porque as lives, ele pode ajudar muito você a se tornar mais autoridade, porque você tem que mostrar, né, o que você conhece, alguma coisa, ou dar ali alguma aula ao vivo, de alguma forma, ou avaliar ao vivo alguém que está fazendo alguma coisa. Tem uma empresa que chama Mirror, que ela foi comprada pela Lululemon por 500 milhões de dólares essa semana. Essa empresa chamada Mirror, eles desenvolveram um espelho. Esse espelho fica na sua frente enquanto você faz exercício e tem um instrutor do outro lado que fica olhando para você, mas não aparece o instrutor no espelho. Você se olha no espelho, então você se enxerga no espelho, só que o espelho ele é altamente tecnológico, ele mostra assim a sua evolução, Uau! batimento cardíaco e tudo, mas tem uma câmera. Então, quem está assistindo você do outro lado é um instrutor que vai orientando se você está fazendo certo ou não. E os caras são fenômenos. Mas você pode fazer isso através de uma live, você pode fazer através de um Zoom, pode fazer isso através de alguma ferramenta, né? Então, eu acredito muito que tem condições, em função, inclusive, da quarentena, dessa coisa remota, e tem condições de você, enquanto profissional de educação física, avançar. Vamos agora para as dicas práticas, é isso? Sim, por Você favor. falou do carrossel, né? O carrossel, gente, muita gente negligencia a existência desse formato e ele é um formato, inclusive, que recebe uma média de interações acima de foto e acima de vídeo. Então, assim, uma pesquisa feita pelos Social Bakers mostrou que dentro do Instagram, o formato que tem uma média de mais interações é o carrossel. Mas por que isso? Eu fui estudar mais a fundo o porquê que isso acontece. Porque, invariavelmente, você faz um tipo de conteúdo lista, sabe aquele coisa, 8 apps para você editar fotos no celular, 5 coisas que você precisa saber antes de morrer, sabe essas coisas que começam com um número? Esse é um tipo de conteúdo lista. E ele invariavelmente é distribuído através de carrossel. E é um conteúdo que desperta o sistema 1 do cérebro que a gente estava falando e faz com que a pessoa fale, nossa, é muito simples, muito rápido de consumir isso aqui é útil. E ela vai lá e consome mais aquele tipo de conteúdo. Então, tipo lista, entrega em carrossel é um sucesso. Ou carrossel com do it yourself, que é quando você ensina alguma coisa, um tutorial, né, faça você mesmo, Ah, aí que em você vai carrossel. colocando passo a passo. Aí você coloca passo a passo, também funciona. Mas essa sua afirmação, né, de que colocar mais fotos em álbum, né, que é o carrossel, ele aparece mais vezes no feed também é verdade. Porque o feed, ele reexibe o post com a segunda foto do carrossel, ou com a terceira foto do carrossel, né? Então você aumenta um pouco mais as chances de ser visto dentro do feed público, né? Então tem algumas técnicas aí. Então o carrossel, sem dúvida nenhuma, é um formato que todo mundo deveria
estudar um pouco mais e testar um pouco mais. É óbvio que o conteúdo em si sempre no fim do dia é o rei. Então, se você fizer um carrossel que não tem conteúdo relevante, não vai dar Sim. certo. Não é só o Não. fato de ser um carrossel, tá, gente? Então, esse é um ponto. A gente fala de hashtags. Hashtags. Existe um limite de hashtags que é o limite de 30 hashtags, né, no Instagram. A maioria quer usar o limite dos 30 e colocar mais 30 no primeiro comentário. Na prática, você está fazendo spam, né? Na prática, você está querendo ganhar audiência a tudo quanto é custo ali, né? Então, pense assim, na média, no estudo que a gente levantou, na média, os posts de maior resultado têm 5 hashtags. Aí você fala, puxa, não tem 30 hashtags, tem 5. E aí eu fui estudar mais a fundo. Por que que acontece isso? Porque na prática, quando você usa menos hashtags, você exercita mais usar hashtags relevantes. Menos amplas e menos em inglês, inclusive, né? Então, evite usar hashtags em inglês, tipo love, instagood, instapic of the day, alguma coisa nesse sentido. Food Porque lovers, food porn. food love, porque assim, são hashtags usadas no mundo inteiro e você vai alcançar gente que não tem nada a ver com a sua audiência, não vai comprar nada do que você faz e não é uma pessoa que você quer como seguidor também. Então, assim, você de repente vai olhar no número do post, vai falar, uau, alcancei aqui X mil pessoas. X mil pessoas veio das hashtags. Olha só, as hashtags funcionam. Porém, você alcançou um monte de gente que não tem nada a ver. Isso não significa que você teve resultado, né? É verdade. Aí na hora que você vai ver, na hora que você vai ver a interação mesmo, tem pouca. Você teve um alcance, mas teve pouca interação. Você fala, como é que pode isso? Então, assim, porque você usou hashtags amplas ou em inglês. O que é ampla? Carro. É muito amplo. Você vende Moda, carro, moda. tendência. Tudo bem que você vende carro, mas colocar carro não vai te trazer uma pessoa qualificada, porque muita gente pode colocar hashtag carro porque está falando que bateu o carro, porque está, sei lá, não necessariamente que quer comprar um carro. Agora, quando você Uhum. coloca carro zero, carro seminovo, aí sim, você está definindo uma hashtag mais precisa que tem a ver com a qualificação que você quer trazer para dentro do seu conteúdo. Então, pensem muito nas hashtags, não é uma regra, tá, gente, usar 5, é só você entender a lógica, que é você escolher bem as hashtags para que elas sejam relevantes e precisas para descrever aquilo que você fez no conteúdo e para te ajudar a trazer pessoas de qualidade para o seu negócio. Você pode até usar as 30, desde que você entenda essa lógica. Não use as 30 amplas e 30 em inglês só porque elas são mais populares. A popularidade de uma hashtag pode te trazer muita audiência desqualificada, inclusive, né? Sim. Então, fique antenado nisso. Então, esse é o lance das hashtags. Não deixe de usar hashtag no Stories. Ali já tem a sugestão até do Instagram, né? O sticker de hashtag tem uma hashtag só, porque muita gente segue hashtags, então você aumenta a probabilidade de aparecer para mais pessoas. O Reels, nesse momento, está em evidência, então na abinha Explorer ali do explorar do Instagram, você tem um destaque do Reels, então eles estão destacando isso. Para quem tem shopping ou e-commerce, não deixe de integrar com o catálogo de produtos, para que você possa fazer posts com Instagram Shopping e criar links diretos para produtos. Dá para fazer stories com Instagram Shopping também. E agora o Facebook liberou, através do gerenciador de anúncios, você criar um post, um stories patrocinado, cujo arrastar para cima vai para o WhatsApp. Então, se você tem um negócio local e quer vender mais pelo Instagram, pode ser uma ótima opção fazer esse tipo de anúncio, né? Em termos de conteúdo, a gente falou um pouco dos 20% de texto já, que é um fato importante todo mundo saber. O que mais que a gente tem aqui? Emojis, gente. Usem emojis nas legendas, obviamente com parcimônia, mas assim, os emojis, eles chamam mais atenção e humanizam mais a comunicação. Eu, particularmente, uso um emoji por parágrafo para tentar simbolizar a emoção daquele parágrafo. Então, assim, pode ver que ele fica divididinho, fica aparecendo quase que bullet points, né? Organiza melhor, inclusive, a legenda. E aí, estatisticamente falando, os posts que tinham mais emojis na legenda também engajaram mais, porque chamaram mais atenção, né? E trouxeram mais humanidade para dentro dessa estrutura do conteúdo, do copy, né? Então, são dicas rápidas e simples que tudo, obviamente, de novo, depende do seu conteúdo, mas se você fizer um bom conteúdo e ainda acrescentar essas dicas, provavelmente seu post vai ser muito melhor, né?
Nossa, Rafa, muito, muito, muito precioso. Obrigada. E olha, gente, essas dicas estão lá no perfil do Rafa. Então, vocês vão conseguir aprender não só isso, mas muitas outras coisas para o negócio de vocês lá. Rafa, muito obrigada. Eu poderia ficar, acho que, horas conversando aqui com você, respondendo as perguntas, lembrando de mais coisas, porque, nossa, quanta coisa passou aqui pela minha cabeça, quanta coisa a gente não tem para conversar. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade, Rafa. Eu gostaria Sem muito de dúvida, ter fica uma à outra vontade. chance de falar com você. Muito obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa se eu não consegui responder aqui todo mundo. Não eu, né? Mas o Rafa, porque tinha muita coisa já que tinha vindo. E como vocês viram, o Rafa é um poço de sabedoria e de conhecimento nesses tópicos todos. Rafa, muito obrigada. Tenha um ótimo dia. Gente, vocês também. E olha, vamos marcar outra, porque você tem tanta coisa para contribuir e para Vamos sim. agregar para a gente. Obrigada, Rafa. Vamos sim. Foi um prazer enorme, Cris, estar com você. Fique à vontade sempre que você quiser. Estamos juntos, tá Obrigada. bom? Hashtag tamo junto, galera. Valeu. Hashtag tamo junto. Beijo, obrigada. Tenha um Tchau. ótimo dia. Tchau, Rafael. Muito obrigada.